Ano, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, né? E eu queria então hoje falar com vocês que a gente vai continuar falando de Europa. Só que hoje, de uma forma muito específica, a gente vai trabalhar todo o conteúdo da tarefa que eu pedi. Na aula anterior, na nossa última aula, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre o tipo de vegetação clima do continente europeu. Eu tenho certeza que todos fizeram. Então, antes de mais nada, peguem o caderno de vocês com a pesquisa que vocês fizeram, para a gente poder fazer a correção e vocês irem entendendo o que eu estou falando, o que eu vou explicar, tá? Antes da gente começar falando de vegetação e clima do continente europeu, a coisa mais importante é a gente entender por que o continente europeu ele tem um clima tão diferente do nosso, né? Que a gente chama de clima temperado. Lembrando que temperado a gente tem uma temperatura muito baixa, com índices negativos bem altos. A gente tem lá outros tipos de clima, todos eles sinalizando baixa temperatura. Claro que todos vocês sabem que existe um eixo de inclinação no nosso planeta em que há um índice de radiação maior ou menor. Dependendo da área do planeta, da zona que o continente está inserido, a gente vai ter maior radiação solar ou menor radiação solar. No caso da Europa, ela está toda a norte da linha do Equador. Lembrando que a linha do Equador é o ponto zero, junto com o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, a gente chama de linha de zona climática, onde mais a norte muito mais frio e na parte central mais quente, mais a sul frio de novo. É só a gente lembrar os polos, né? Polo norte, polo sul, intensamente, exatamente pela falta da radiação intensa. A radiação solar ela vai emanar com uma força muito maior na parte central. Por isso que no Brasil nós temos um clima que a gente denomina tropical. Né? O continente africano tem o mesmo clima que a gente, é só a gente olhar a posição geográfica no mapa, que a gente vai ver que eles estão a sul da linha do Equador, próximo à radiação solar. O que é isso? Raios solares emanando com maior intensidade. A Europa tem um índice de radiação solar muito menor. Índice de radiação solar, o eixo de inclinação da Terra faz com que o Sol emane, mas que esses raios solares eles não cheguem com tanta intensidade. E por isso lá é muito mais frio. Outra coisa que eu não quero que vocês esqueçam, momento algum, e eu tenho certeza que isso vocês já trabalharam anos anteriores aí quando falaram de vegetação e clima, pelo menos no Brasil, né? Eu sei que vocês trabalharam aí no sexto ano, mas vamos lembrar uma coisa que é muito, muito, muito importante. Vegetação acompanha clima. Todo tipo de vegetação é reflexo do clima. Vegetação muito quente vai refletir um clima muito quente, perdão, tá? Inverti. Clima muito quente vai retratar a vegetação de clima muito quente. Se eu parar para pensar nas zonas áridas, a gente chama de zonas áridas da Terra, né? Ou muito quente. A gente tem no Nordeste climas extremamente quentes aqui no Brasil. Para pensar no tipo de vegetação que a gente tem lá. É uma vegetação característica do clima. Quando eu vou para uma região mais úmida, eu tenho uma vegetação que retrata um clima mais úmido. Quando eu vou para uma região muito fria, eu tenho uma vegetação que caracteriza um clima muito frio. Então, eu tenho certeza que vocês viram alguns tipos de vegetação da Europa. Mas a gente vai trabalhar as mais importantes, as mais relevantes e a que mais aparece no continente europeu, que são duas, tá? É a tundra e é a taiga, tá bom? Então, eu pedi para vocês fazerem de pesquisa, para vocês pesquisarem, né, a vegetação que mais é evidente no continente europeu e o tipo de clima mais evidente. Então, a gente vai primeiro começar trabalhando com a vegetação e logo depois a gente vai falar do clima. A tundra é uma vegetação característica de região muito fria. A gente mais à frente vai ver também nos slides algumas imagens que retratam como é que essa vegetação é. E a taiga ou vegetação de coníferas é uma vegetação de clima temperado, de região de clima temperado, que é um dos climas que mais predominam no continente europeu. Vocês também vão perceber que é um tipo de vegetação que não predomina aqui no nosso continente. Aqui no nosso território, no Brasil, a gente não tem tundra, a gente não tem floresta de coníferas ou taiga, a gente não tem esse tipo de vegetação. Aí vocês podem estar se perguntando, mas por que acontece? Logo no slide anterior eu falei para vocês que vegetação acompanha clima. Portanto, clima frio, vegetação de clima frio. Clima quente, vegetação de clima quente. Essa vegetação é do clima frio do continente europeu.
Primeira vegetação que a gente vai falar, a primeira delas é a tundra, tá? Esse nome é um nome realmente bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir quando a gente fala de vegetação, né? Geralmente aqui no Brasil, quando a gente trata a vegetação do Brasil, a gente fala de Pantanal, a gente fala de Mata Atlântica, a gente fala de pradarias, a gente não fala de tundra. Então, o que que é esse tipo de vegetação, né? Como é que ela se comporta? A tundra é um tipo de bioma localizado no hemisfério norte do planeta, nas regiões próximas ao Ártico, mais precisamente no norte da América e na Europa. Tá? No norte da América, quando eu falo, meus queridos, é lá no Canadá, tá? E na Europa. Nesse conteúdo a gente vai trabalhar a Europa, tá? Mas só para a gente poder localizar onde a gente encontra essa vegetação. A tundra é uma vegetação muito peculiar, como todas as vegetações são, a tundra também é. Ela tem uma característica de gramíneas. Toda vez que a gente falar gramínea, lembrem-se grama pequenininha. Uma gramínea é uma grama bem de gramíneas, musgos e líquens. O que são musgos e líquens? É um tipo de vegetação que fica compactada no solo. Ué, mas como é que isso acontece? Acontece porque lá na Europa, na região que a tundra, e a gente vai ver o mapa de localização dela, na região que a tundra ela aparece embaixo de enormes calotas polares, realmente enormes placas de gelo. Então, a gente tem placas de gelo e a vegetação da tundra compactada embaixo dessas placas de gelo. Como é que essa vegetação ela vai se comportar? Se ela está com um gelo muito gelo, ela não vai conseguir ser uma vegetação frondosa. Ela vai ser uma vegetação compactada, né? Compactada na parte de baixo desse gelo. Então é composto por gramíneas, musgos e líquens. Ah, mas como é que essa vegetação ela aparece? Ela vem ao olho do ser humano. Se eu estou falando para vocês que elas ficam embaixo de calotas de gelo, de placas de gelo. Elas vêm quando acontece o verão. Lá é uma região de clima frio, mas eles têm épocas também de verão. Ah, mas a radiação do sol ainda não é intensa. Realmente, a radiação solar ela não é tão intensa. Porém, ela é capaz de derreter gelo para que essa vegetação apareça. Quando o gelo derrete, a tundra ela aparece, a gente consegue ver como se fossem campos. Né? Campo, imaginem uma área de campo mesmo, tá? Área de gramíneas. Então, essa é a vegetação. Esse bioma, eu coloquei aqui, tá? Estabelece-se em zonas de temperatura muito baixa, você não vai ver a tundra em região de temperatura alta, lembrando, vegetação acompanha clima. As mais frias, onde ainda existe possibilidade de haver qualquer tipo de vegetação. O clima da tundra, portanto, é o polar muito frio e seco, com poucas precipitações. Precipitação, não esqueçam que precipitação é chuva, tá bom? Com pouco índice de chuva. A vegetação da tundra é marcada pela presença de pequenos vegetais. Lembra que eu falei para vocês? Gramíneas, musgos e líquens. De pequenos vegetais espaçados entre si, com predominância de arbustos, ervas, líquens e musgos, bem pequenininho. Essas espécies, no entanto, só se desenvolvem durante os meses de verão, quando as temperaturas são menos frias, chegando a 10 graus. Lembrando que a tundra ela acontece em região de clima muito frio, portanto, o gelo é intenso. Quando é que a gente consegue ver essa vegetação aparecer? Em momento que esse gelo derrete lá no continente europeu. Imagem da tundra na maior parte do ano. A tundra é esse tipo de vegetação. Olha a quantidade de gelo que a gente tem sobre essa vegetação, né? É intensa. Então a gente não consegue nem ver muito. A gente vê um pouquinho de vegetação ou outra aí, mas a gente não consegue ver muito. A gente está vendo que tem camadas de gelo, placas de gelo em cima dessa vegetação. Como é que ela se comporta a maior parte do ano? Exatamente assim, tá? E como é que ela se comporta na menor parte do ano, que é o momento em que a radiação solar consegue alcançar o continente europeu? Exatamente o que a gente está vendo. Eu botei a imagem da tundra durante o verão. O que, que a gente vê aí? Como se fosse de fato um campo, né? A ideia de campo mesmo que a gente tem. Gramíneas, ou seja, gramas bem pequenininhas, e os musgos e líquens,
escondidos por entre essas gramíneas. Então, essa é a característica, tá, da tundra, que é uma vegetação de região extremamente fria no norte do continente europeu. Agora a gente vai ver uma outra vegetação que é de suma importância também, principalmente econômica. A gente vai ver que a taiga ela tem uma importância econômica muito grande para o continente europeu. Então, taiga, também conhecida como floresta boreal ou floresta de coníferas, é o tipo de vegetação predominante das regiões localizadas em elevadas latitudes, ou seja, bem ao norte, tá? Cujo clima típico é o continental frio e polar, com baixas temperaturas, verão curto, inverno longo e intensas precipitações em forma de neve. A taiga, a gente usa muito o nome taiga, né, quando a gente trabalha localização de vegetação no mundo, mas a gente também pode falar floresta boreal, é só a gente lembrar das regiões que tem a chamada aurora boreal, ou floresta de coníferas. Quando eu falo coníferas, lembrem-se pinheiro, lembrem-se cone, né? Então a taiga também é aquela floresta de pinheiros que a gente vê geralmente em tomada de filme europeu, eles fazem sempre uma tomada assim por cima e mostra aquela plantação de taiga, aqueles pinheiros. Mais uma vez, reflete o clima, não esqueçam. Reflete o clima frio. E eu vou explicar para vocês por que ela sobrevive a esse tipo de clima. Então vamos ler antes aqui o slide junto. A vegetação da taiga é influenciada diretamente pelo clima. É relativamente homogênea, ou seja, homogênea igual. A gente viu a tundra, ela era heterogênea. A taiga é homogênea, sendo composta por árvores de grande porte, com troncos retos e copas em forma de cone. Por isso são chamadas de conífera. As principais espécies são o pinheiro, cipreste e o abeto. As árvores possuem folhas aciculifoliadas. Nossa, que nome diferente, né? Aciculifoliada. Folhas aciculifoliadas são folhas que parecem um alfinete. Toda vez que a gente ouvir esse termo dentro da geografia, quando se trabalha a vegetação aciculifoliada, lembrem-se como se fossem alfinetinhos, fininhas. Mas por que essas folhas são finas? A gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá? Ou seja, em forma de agulha. Essa característica é uma forma para não acumular neve. Na perfeição da natureza, e a gente tem uma perfeição muito intensa, né? A gente sabe que a vegetação, mais uma vez, ela é reflexo do clima. Então, vocês imaginem num clima de muita neve, tempestade de neve. A gente viu que lá existe uma precipitação de neve muito intensa, ou seja, precipitação é intensidade como se fosse chuva, né? Então, a gente tem uma precipitação de neve intensa. Essa neve ela cai. Ela precisa, para manter essa árvore viva, ela precisa que essa árvore esteja de acordo com o clima. Se eu falei para vocês que ela é em forma de cone, tá aí o desenho aí no slide, deem uma olhada. Ela é em forma de cone. Ela é aciculifoliada. Por quê? Porque quando a neve cai, a neve não fica compactada nessa folha. Se fosse latifoliada, que é uma característica da folha da árvore aqui do país tropical, do Brasil, que são folhas largas, quando a neve caísse, a neve ia ficar compactada. E o que faz a fotossíntese, a respiração da árvore são as folhas. Se eu tenho neve compactada, eu tenho folha morrendo, a árvore ela vai acabar morrendo junto. Então, o que, que acontece aí? A árvore ela é em forma de conífera, aciculifoliada. Quando a neve cai, ela vai escorrendo, escorrendo, então não fica nenhuma neve compactada nesse pinheiro. Então, por isso é uma vegetação que é característica de regiões frias com intensa precipitação de neve. A gente vai ver também que a taiga tem uma importância econômica muito grande para o continente europeu. Mas que importância econômica é essa? É uma árvore de tronco muito largo, muito grosso, né? É uma árvore com tronco grande e extremamente largo. Portanto, ela é muito utilizada, essa matéria-prima, a madeira, né, na indústria de celulose. O que é a indústria de celulose? Indústria de produção de papel. Tá? Então, lá eles têm intensas fábricas de produção de papel que precisam da celulose, onde eles usam a celulose no tronco da taiga, da madeira. Outra característica importante econômica da taiga para o continente europeu
os troncos eles utilizam muito em lareira para poder aquecer o frio das residências, uma vez que são troncos interessantes, né? São troncos que a sua queima demora muito, então eles utilizam no aquecimento de lareira. Outra característica importante econômica da taiga é que ela é utilizada para movelaria. O que, que é isso? Fabricação de móveis. Precisa-se de madeira. A taiga tem um quantitativo de madeira pela sua extensão em tamanho e largura muito importante. Então, as indústrias de movelaria também utilizam a taiga, a madeira da taiga, na produção de móveis aí do continente europeu. Aqui, nesse mapa, eu coloco para vocês os tipos de clima do continente europeu. E a gente vai vendo, olha, aonde localiza cada tipo de clima, né? E lembrando, dentre todos esses tipos de clima, a vegetação que vai predominar no continente europeu é a tundra e a taiga. Bom, eu quero agora que vocês anotem a tarefa para a nossa próxima aula, que é o conteúdo que a gente vai trabalhar na próxima aula, que é a economia do continente europeu. O que é a União Europeia, quais países compõem esse grupo e qual o objetivo desse bloco econômico, tá bom? Então, o que vocês vão pesquisar? União Europeia, o que é a União Europeia, quais são as características desse bloco econômico, qual é o objetivo, vocês vão ouvir falar no euro, que é a moeda única, por que que existe a União Monetária, como é que a Europa, né, os países europeus que estão dentro desse bloco se comportam economicamente, tá bom? Façam a tarefa, é o nosso conteúdo da nossa próxima aula, tá? E aí a gente já inicia a aula com vocês sabendo mais ou menos o que vai trabalhar, tá bom? Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.